Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias para vocês. E temos surpresas, hein? Vamos trazer mudanças do INSS, tanto de novembro e dezembro, para todo o Brasil. E eu vou trazer aqui agora nesse vídeo. Além das mudanças, eu vou trazer outras informações importantes. Por isso eu peço que você assista o vídeo até o final, para você não ter dúvidas sobre tudo que está prestes a acontecer. Então já vão se preparando aí. Antes, eu queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias eu trago boletim informativo para você, então fique atento aí com a gente. Também reforço que quem precisar de empréstimo consignado, nossa equipe hoje está atendendo normalmente. Então é sempre de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Quer nossa ajuda? Chama que a gente está aí para te ajudar. O link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá bom? Bom, gente, agora bora lá para as notícias, né? Temos algumas novidades. Eu começo aqui já com a primeira novidade, que trata do retorno dos descontos de associações, que volta agora em dezembro. Você tem que ter muito cuidado, porque eu vou explicar isso aqui para vocês a respeito desse retorno dos descontos de associações, associações, mensalidades associativas, tá? Então, o que está acontecendo, gente? Vamos lá, né? O jornal Metrópolis divulgou aqui uma matéria a respeito da farra do desconto dos benefícios do INSS. O INSS, inclusive, admite que 45 milhões em descontos indevidos de aposentados realmente foi checado na auditoria que teve na folha de pagamento daqueles beneficiários que foi pego por amostragem, dos que reclamaram. Dos que não reclamaram, a gente não dá para ter certeza que o INSS fez o levantamento. Isso aqui é de pessoas que reclamaram. E aí o que acontece? Aqui saiu no jornal, a auditoria do INSS aberta após o Metrópolis revelar a farra dos descontos afirma que 1,1 milhão de aposentados apontaram cobrança indevida. E foi confirmado nessa auditoria do INSS enviada à Polícia Federal, e a Controladoria Geral da União confirmou a farra do desconto indevido sobre aposentadoria revelado pelo Metrópolis. O órgão estima que a entidade suspeita de fraude tenha descontado ao menos 45 milhões de reais diretamente da folha de pagamento dos aposentados desde janeiro do ano passado. A cifra foi calculada com base na multiplicação do valor médio dos descontos cobrados mensalmente pelas entidades, que é uma média de R$ 43,12, pelo número de 1,1 milhão de notificação feitas ao INSS por aposentados que afirmaram nunca ter autorizado os descontos da mensalidade associativa de seus benefícios. O próprio órgão afirma, em relatório conclusivo obtido pelo jornal Metrópolis, que o número deve ser muito maior. Abre aspas, reitera-se, contudo, que os valores representativos do total dos descontos não autorizados pelos beneficiários podem ser ainda maiores, a depender de quando o beneficiário identificou o desconto indevido no extrato do benefício e a solicitação da exclusão do desconto foi efetivada no INSS, fecha aspas, diz a auditoria. O documento estabeleceu aqui, abasteceu, investigações sobre os descontos indevidos de aposentadorias e também a conduta de dirigentes do INSS nos últimos anos em relação às entidades suspeitas de fraude nas filiações de aposentados. A mesma auditoria revela que o órgão deixou de cumprir sua obrigação de fiscalizar entidades, ao passo que aceitou uma série de novos acordos de cooperação técnica com associações acusadas de fraude. Pelo menos 9 entidades foram flagradas pela auditoria, efetuando desconto sem terem em mãos provas consistentes de que seus associados realmente haviam se filiados a elas. Em uma amostragem de mais de 603 filiações, 332 não tinha documento necessário à comprovação de regularidade dos descontos, aponta o documento, e apesar da conclusão, as entidades seguem habilitadas para cobrar mensalidades de filiados. Considerando os descontos identificados, a regularidade da consignação não foi comprovada quanto à apresentação dos descontos para 55% das amostras, afirmou a auditoria do INSS. E apesar de não citar nomes, o relatório atinge as gestões de diretores de benefícios apadrinhados por políticos durante o governo do Jair Bolsonaro e também do Lula. Inclusive, no governo do Lula, aumentou mais do que triplicou esses descontos indevidos. O órgão listou 7 entidades investigadas pela farra, cujo casos de descontos indevidos ou aumento suspeito de rendimento em poucos meses foram revelados pelo jornal,
e chegou à conclusão de que durante esse período de um ano deveria ter havido mais de 30 fiscalizações, o que não ocorreu na diretoria de benefícios, tanto que o diretor de benefícios do INSS foi demitido. E aqui mostra então, gente, o seguinte: o INSS tomou algumas ações, né, como suspender os novos descontos, mas a suspensão era por 6 meses. Os 6 meses está dando agora em dezembro. Significa que após esses 6 meses os descontos podem voltar a ser incluso. Então, o que você tem que fazer? Tem que se proteger, né? Tem que se proteger. Entre as conclusões de apuração, o INSS afirma que houve desconto sem comprovação de autorização, uso irregular de assinaturas eletrônicas, falha na avaliação de risco para novos acordos com entidades, ausência de fiscalização pela diretoria de benefícios e insuficiência delas e repasses indevidos a entidades sem comprovação de regularidade fiscal. Então, o ex-ministro afirmou que foi diretor de benefícios da autarquia por apenas 5 meses e quando lá chegou tinha grandes desafios e talvez o principal deles era diminuir a fila de espera por uma resposta conclusiva por parte do INSS. É inadmissível se falar em omissão e gravíssima negligência em nossa gestão, pois nunca deixamos de apurar qualquer denúncia, muito pelo contrário, sempre zelamos pelo erário público. Segundo o ex-ministro, sua atuação foi pautada pela legislação e pelos preceitos legais. Nunca deixamos de acatar um parecer da Procuradoria do INSS e sempre trabalhamos em sintonia. Ele afirma desconhecer a associação com a qual assinou o novo termo de cooperação, porém, caso ela tenha retornado a celebrar um acordo com a autarquia, tem certeza que a equipe técnica avaliou à luz da instrução normativa em vigor. Informa ainda que uma diretoria como a de benefícios é composta por um extenso corpo técnico, cabendo ao diretor apenas assinar o ato final, vencidas todas as análises técnicas. Então o André Fidelis não foi localizado, a gente está acompanhando tudo, mas a gente tem que ficar de olho porque agora dezembro vai dar o prazo e pode ser que volte a ter descontos de novas filiações. E para você não correr o risco de entrar descontos que você não solicitou, o primeiro passo que você tem que fazer é se certificar se seu benefício está bloqueado para descontos de mensalidade associativa. Se ele não tiver, você pode solicitar o bloqueio do benefício para isso. É só você acessar o meu INSS aplicativo site e lá solicitar bloqueio de benefício para mensalidade associativa. Deixe o benefício bloqueado, porque assim, se tentarem fazer um desconto, vai estar lá acusando que o benefício está bloqueado para descontos, né? E você teria que autorizar com a sua selfie para autorizar o novo desconto. Então é uma nova regra do INSS, então vamos ficar todos de olho, já que dezembro tá aí. Segunda informação, gente, o INSS lança cartilha sobre procedimento do pente fino do BPC Loas, porque mais de 80 mil pessoas procuraram aí o CRAS para atualizar o cadastro, mas ainda está longe do número de mais de 500 mil pessoas que deveria ter ido até o CRAS resolver, né, o problema. O informativo traz informações sobre as etapas do processo e a forma de notificação dos beneficiários. Então, o INSS lançou uma cartilha sobre o processo de reavaliação dos benefícios de prestação continuada, que é o BPC Loas. A atualização cadastral, chamado Pente Fino do INSS, está funcionando desde agosto para garantir que os benefícios sejam pagos aos segurados que realmente têm direito. E aqui fala também que a nova cartilha traz informações sobre etapas do processo, a forma de notificação dos beneficiários, as bases legais de reavaliação. Para baixar o informativo, o segurado deve acessar o site do INSS e o BPC Loas garante um salário mínimo por mês ao idoso com mais de 65 anos de idade ou a pessoa com deficiência de qualquer idade, desde que não tenha contribuído para a Previdência Social e comprove renda familiar per capita por pessoa igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Os beneficiários precisam estar inscritos no cadastro único e devem atualizar o cadastro a cada 2 anos. Desde 1º de agosto, o INSS começou a enviar mensagens de notificação pelo meu INSS. Outros meios de contato incluem busca ativa, quando a central de atendimento 135 liga do número DDD 11 2135 0135 para o seu celular, para o seu telefone te notificando. Também envio de cartas pelos correios, mensagens via SMS, avisos pela rede bancária no extrato de pagamento e também publicações em editais. Então, uma atenção importante é que o INSS não pedirá dados nem biometria facial dos beneficiários do BPC Loas, apenas encaminhará a pessoa para comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS,
de sua cidade. Os documentos devem ser apresentados no CRAS e não a terceiros. A consulta para saber se você é necessário se dirigir ao CRAS pode ser feita pelo aplicativo ou site do INSS sem necessidade de login e senha. É só você ir lá no serviço sem senhas que vai ter no site e lá tem uma tela chamada revisão do BPC. Clica nessa tela, ele vai pedir para você digitar o CPF do beneficiário, digita o CPF. Quando colocar para consultar o CPF, ele vai mostrar se o CPF informado não está na lista para inscrição ou atualização no CadÚnico no momento. Consulte de novo em 30 dias para confirmar. Caso o seu cadastro tenha mais de 2 anos da última atualização, procure o CRAS ou o posto de atendimento do CadÚnico da sua cidade. Se aparecer que o seu nome está lá, ele vai dizer que o seu nome foi localizado. Procure o CRAS mais próximo de sua residência para regularizar sua situação e evitar a suspensão do benefício pelo prazo de até 90 dias. Então ele vai dizer o que você tem que fazer. Então consultem a cada 30 dias, porque sempre vai subindo um novo lote e é importante você garantir, tá bom? Gente, agora uma aprovação muito boa que vai ajudar vocês e tá chegando a hora de vocês receberem. Surpresa, mudanças, né? Então a gente tá falando de novembro e dezembro das mudanças e agora dezembro tem uma para vocês, que é a lei que garante a nova tarifa social de água e esgoto para todo o Brasil. É para as famílias que são do cadastro único, que tem renda mensal per capita de até meio salário mínimo, tem que estar inscrito no cadastro único para programas sociais do governo federal, que é o CadÚnico. Também pode ser beneficiado todas as famílias que recebem o benefício de prestação continuada e ao mesmo tempo possuem seus membros pessoas com deficiência ou idosos com mais de 65 anos sem meio de prover seu sustento. Então a tarifa social de água e esgoto oferecerá um desconto de 50% no valor da menor faixa de consumo, aplicável aos primeiros 15 metros cúbicos utilizados. Consumos que excedam esse limite serão tarifados normalmente. Famílias que têm direito a essa tarifa serão automaticamente incluídas pelas empresas de abastecimento. Aos beneficiários também é assegurada a isenção de custos para a instalação de água ou esgoto no imóvel. E se uma família não mais atender os critérios, poderá manter o benefício por mais 3 meses, exceto se for caso de fraude, né? Na ligação clandestina de água ou coisas do tipo. E aqui o que acontece, né? Lá em Alagoas, Japaratinga está fazendo plantão da tarifa social de água. É isso mesmo, a Japaratinga, município de Alagoas, está fazendo uma força-tarefa para democratizar o acesso ao saneamento básico em todo o estado. É isso mesmo, então a cidade de Japaratinga está recebendo um plantão da tarifa social de água para poder cumprir com a legislação, né, e cadastrar as pessoas. Então quem tiver interesse, já vai verificando aí para você poder resolver. A tarifa social de água e esgoto teria que ser implementada totalmente até o dia 11 de dezembro. Então é um ponto importante para vocês saberem, porque foi o prazo que o governo colocou na lei. Tem sido publicado, né, a lei federal número 14.898 de 2024, no dia 14 de junho de 2024, que instituiu a chamada tarifa social de água e esgoto, que, de forma resumida, beneficiará usuários do serviço público de saneamento básico que possui renda per capita de até meio salário mínimo e que se enquadrem nos requisitos previstos na lei, com desconto de 50% em suas tarifas. O artigo 13 da lei da tarifa social estabeleceu um prazo de 180 dias que se esgotará em 11 de dezembro agora de 2024, para que as empresas, o setor de saneamento básico, possa confrontar os dados, né? E isso é importante vocês saberem, gente. Por quê, né? Porque vocês podem cobrar os direitos de vocês. E aqui, o que acontece? A ANA editou 9 normas de referência, sendo a que teve por objeto o regime tarifário dos prestadores de serviço de saneamento básico, e analisando a norma de referência, ela verificou que, na hipótese de cobrança por taxas ou outros preços públicos, recomenda-se ao titular dos serviços que adote medidas necessárias para possibilitar sua transição para cobrança por meio de tarifas. Então ele pede para que o titular, né, vá atrás da companhia para que a companhia tenha prazo maior de cruzar os dados. Então tá jogando para a população, mas é importante saber que a lei do governo federal tem um peso maior. Então é importante saber que a empresa ela tem que fazer o cruzamento,
Mas se ela não fizer, você consegue o desconto do mesmo jeito indo atrás. Por isso você tem que ter o conhecimento e por isso que eu peço sua ajuda de compartilhar o vídeo para que as pessoas possam ter o entendimento da lei e que possam ir atrás, né, da empresa de água até o mês de dezembro agora para já ter o desconto. Quanto antes você ir regularizar a situação, mais rápido você vai ter o desconto, porque senão até você ir lá, aí às vezes tem que agendar, aí às vezes você não consegue por causa de final de ano, só agenda para o ano que vem. Aí quanto mais tempo passa, mais demora de vir o desconto para você. Então é importante você conhecer seus direitos e ir atrás, tudo bem? Para encerrar o boletim de hoje, vamos falar daquele projeto de lei que cria o adicional de 5% para aposentados da Previdência Social. Gente, a Comissão de Previdência Social na Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei ano passado, que é o projeto de lei 1468 de 2023, que institui o adicional de aposentadoria para assegurados do regime geral de previdência social, a ser custeado pelo orçamento da União e incorporado ao benefício. A relatora deputada Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, recomendou a aprovação do texto que altera a Lei de Benefícios da Previdência Social. Ela apresentou uma emenda para determinar que o montante total acumulado pelos segurados não poderá ultrapassar o teto do regime geral de previdência social. E essa mudança vai ao encontro das necessidades das famílias dos beneficiários da Previdência Social, notadamente daqueles que contribuíram por toda a vida laboral sobre valores acima do piso de um salário mínimo. Pela proposta, o adicional de aposentadoria será devido ao segurado a cada 5 anos de aposentadoria ou pensão e corresponderá a um acréscimo de 5% na renda mensal, tendo como base o mês anterior ao preenchimento do requisito. Será concedido também ao pensionista, que poderá acumular o tempo aquisitivo do instituidor. A Constituição assegura já o reajuste de aposentadoria para preservar-lhes de maneira permanente o valor real, mas infelizmente essa determinação não tem sido obedecida com a forma que deveria. Então fica injusto, quem ganha acima do salário mínimo recebe um valor muito inferior a quem ganha o salário mínimo de reajuste. Então eles querem pelo menos minimizar um pouco esse impacto a cada 5 anos, dando a essas pessoas que ganham mais de um salário mínimo 5% de reajuste considerado como um quinquênio, uma valorização salarial a mais a cada 5 anos, além do reajuste normal de inflação que você já tem todos os anos no mês de janeiro. Então é uma proposta do deputado Pompeu de Matos. Ele é o autor da proposta, ele defende a criação desse adicional, que é o quinquênio, está sendo analisado pela Comissão de Finanças e Tributação e depois vai passar pela CCJ. Então tá em etapa final, vamos pressionar, vamos pra cima, porque o salário de vocês está ficando muito defasado e a gente precisa fazer alguma coisa, senão daqui a pouco, gente, não vê? O governo já quer limitar o reajuste do aumento real do salário mínimo em 2,5%, então já vai ter uma perda aí. E se a gente não lutar, não começar a pressionar, daqui a pouco nem mais reajuste de aumento real vai ter, nem para o salário mínimo, e quem ganha acima do salário mínimo piorou. Ele já tem aí uma possibilidade de estudar, de desvincular benefício previdenciário e assistencial do reajuste salarial nominal federal. Então, ele já tem intenção, às vezes, de criar um índice para menos, não para mais. Então, vamos trabalhar em prol desse benefício, desse projeto, para mostrar que o povo tem interesse em um aumento mais digno. Tudo bem? Então é isso, um beijo, se cuida, até logo.